Olá, queridos irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, no capítulo 9, o verso 10. É esse o versículo que nós vamos estudar hoje. Oséias, capítulo 9, verso 10, que diz assim: Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos de estudar a tua palavra e pedimos que o Senhor ministre a cada um de nós, que não sejamos tomados por nenhum tipo de distração, mas que estejamos completamente atentos, Deus, neste tempo ao estudo da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. É inevitável quando nós conhecemos pessoas e andamos com determinados grupos de pessoas que adotemos alguns dos seus hábitos, alguns dos seus padrões, algumas de suas manias. Pense aí rapidamente em alguém com quem você compartilha a vida. Alguém que sempre que possível você está junto. Alguém sobre quem você conhece muitas coisas e que também conhece muitas coisas a seu respeito. Gente com quem você de fato anda junto, com quem você tem um relacionamento. Agora pense em hábitos, posturas, manias dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Posturas, expressões que você lembra. E pense também quantas delas você acabou absorvendo, quantas delas você passou a adotar para a sua vida cotidiana. Pense aí se você anda com alguém que gosta de praticar esportes, o quanto isso te incentivou à prática de esportes. Se alguém que tem o hábito de leitura, o quanto isso te incentivou a ler. Enfim, fato é que quanto mais nos relacionamos, quanto mais convivemos, quanto mais nós temos contato com alguém, maior a chance de nós adotarmos os padrões que essa pessoa possui. Por um lado, isso pode ser inofensivo. Como eu disse, você pode adotar hábitos saudáveis, prática de esportes, hábitos de leitura, uma alimentação mais saudável. Por outro lado, isso pode ser muito danoso. Podemos passar a experimentar drogas e adotar hábitos moralmente reprováveis. Isso pode ser muito destrutivo. É claro que preciso dizer para você que a convivência não é determinante para quem nós somos, para que nós mudemos a nossa vida. Mas com certeza exerce muita influência. Mas, como eu disse, por fim, é a nossa escolha que será determinante. Diante da realidade que se nos apresenta, diante das manias ou padrões de outras pessoas, o que vai ser determinante para adotarmos ou não esses padrões são as nossas escolhas. Quando a gente olha para o povo de Israel, você certamente já estudou muito sobre esse povo. Quando nós olhamos com bastante atenção, nós vamos observar que eles se acostumaram tanto com a convivência com aquilo que Deus reprova, que eles passaram pouco a pouco a amar deuses falsos, padrões morais reprováveis, enfim, tudo aquilo que Deus condena, eles passaram a adotar e substituir Deus por essas coisas. Substituir a adoração a Deus que os criou pela adoração a um Deus falso. Aliás, quando nós pensamos em buscar coisas longe de Deus, Israel muitas vezes fez isso, buscou satisfação longe de Deus, buscou eleger para si outros senhores. Enfim, Israel entrou numa espiral de idolatria que muitos entram a partir da adoção de padrões, da adoção de estilos de vida que Deus condena. Por isso, o que eu quero pensar com você nesse tempo, o que eu quero observar a partir do texto que lemos, é sobre a necessidade de nós reconhecermos o Senhor como nosso único Senhor.
reconhecermos Deus como o único e verdadeiro Senhor e não nos dobrarmos diante de qualquer outro Deus que elegermos para nós. O verso que nós lemos e que eu quero ler de novo com você diz então: quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Deus lembra aqui do início do seu relacionamento com esse povo, com Israel. Você lembra que Israel é um povo que Deus chamou, um povo que Deus criou para si a partir de Abraão. Então Deus lembra aqui de como era o início desse relacionamento. Um período como um tempo feliz, e não se engane, não há aqui a ideia de que esse foi um período em que esse povo era perfeito, em que esse povo não pecava. Mas esse era um período em que, mesmo com a sua imperfeição, mesmo na sua luta contra o pecado, eles priorizavam Deus na sua vida. Eles respondiam positivamente a Deus e aos seus mandamentos. Se você ler o que está descrito em Êxodo, lá no capítulo 19, no versículo 8, o texto nos diz assim: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ainda em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, os versículos 2 e 3, nós lemos assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Veja que Deus lembra que quando ele encontrou Israel, e aqui se referindo aos primeiros dias da nação como um todo, não como apenas o reino do norte, que é para quem Oséias está profetizando, mas antes do reino se dividir, Deus diz que isso foi uma grande alegria, esses primeiros passos, essa caminhada desse povo com Deus, era uma caminhada que trazia muita alegria. Por isso, Deus expressa essa alegria usando a imagem de encontrar uvas no deserto. Você sabe que quando falamos de deserto, o que menos se espera é encontrar ali algum sinal de vida. Quem dirá encontrar uvas, talvez numa imagem mais ampla, seja como encontrar um oásis, que era um lugar em que os viajantes eram amparados e revigorados em meio a toda a hostilidade do deserto. Deus ainda lembra que olhou de modo favorável para os antepassados desse povo. Veja que o texto continua e diz: quando viu os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Deus usa outra imagem para exemplificar isso agora. Deus usa a imagem dos primeiros frutos da figueira, que levavam cerca de 6 anos para nascer. Mas esses primeiros frutos eram, além de incomuns, muito saborosos. Por isso, aqueles que os encontravam se alegravam e rapidamente os saboreavam. Aquele que plantou a figueira se alegra muito em ver os primeiros frutos depois de muito cuidado, de tempo investido naquela árvore para que ela frutifique. Deus está lembrando que cuidou do povo que ele mesmo formou desde o início, que sempre supriu todas as suas necessidades, sempre esteve presente na vida deles, de modo que eles puderam frutificar. Deus não os criou e os entregou à sua própria sorte, ao acaso. Deus sempre cuidou desse povo. Deus se relacionou com esse povo. Deus então está enfatizando através dessas figuras como era agradável o início do relacionamento de Deus com Israel. Como esse povo que, como eu disse, Deus formou, chamou para si, obedecia a Deus e tinha um relacionamento de fato com Deus verdadeiro. Mas como é que esse povo respondeu a isso? Como é que Israel respondeu ao cuidado de Deus? Deus mostra na sequência do texto como, em resposta a esse cuidado, eles amaram a outros deuses.
O texto diz então que quando eles vieram a Baal Peor, consagraram-se àquele ídolo repugnante. Lá em Números capítulo 25, nos versículos 1 a 9, nós lemos assim: Quando Israel estava em Sitim, como o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à idolatria a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Você tem aqui então a referência ao lugar chamado Baal Peor, ou Baal de Peor, que é uma localização geográfica do deus cananeu chamado Baal, que ficava numa montanha moabita. Se você quiser dar uma olhada, foi nesse local que Balaão foi enviado para amaldiçoar Israel. Isso está lá em Números capítulo 23. Em Peor, conforme a gente leu agora em Números 25, Israel foi instigado a participar de práticas cananeias e a deixar Deus de lado. Ali, Israel se consagrou ou declarou fidelidade a Baal, participando dos seus ritos religiosos. Esses rituais eles eram tão repugnantes que envolviam, dentre outras coisas, sacrifício de crianças. Eles entregavam seus próprios filhos em sacrifício a Baal. É importante perceber que Oséias aqui emprega o mesmo verbo quando ele fala sobre consagrar-se, o mesmo verbo utilizado para falar da consagração das ofertas e dos sacerdotes em Levítico capítulo 22, para falar da atitude desse povo. O que Oséias está dizendo é que eles estão se dedicando integralmente a Baal. Veja que aquilo que eles estavam fazendo em participar do culto ou adoração a Baal não era uma atitude menor ou sem importância. Eles não poderiam sequer tentar conciliar a adoração a Deus e a Baal, porque essa era uma atitude que provocava a ira de Deus. Em Salmos capítulo 106, versos 28 e 29, nós lemos assim: Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram os sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Baal, então, é descrito como um ídolo vergonhoso, que foi a forma adotada no Antigo Testamento para fazer referência a esse Deus pagão. Veja o que diz Jeremias no capítulo 3, no verso 24. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois e seus filhos e suas filhas. Ao passo então em que Baal é chamado de ídolo vergonhoso, aqueles que o adoram são considerados repugnantes à vista do Senhor. O texto em Oséias diz: e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. É dessa forma que o Senhor passa a tratar Israel. Veja a mudança de padrão, não mais como uvas no deserto, não mais como os primeiros frutos da figueira, mas como um povo repugnante, porque se entregou à prática detestável da idolatria.
Em Ezequiel, no capítulo 5, no verso 11, nós lemos: Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção, não olharei com piedade para você e não a pouparei. Deus não abomina apenas os altares idólatras. Deus não abomina apenas os ídolos pagãos. Deus abomina aqueles que se entregam à adoração a esses ídolos pagãos. Lembre-se que em Números 25, nós acabamos de ler que 24.000 pessoas foram condenadas à morte pela adoração a Baal. A gente gosta da ideia de que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Eu não estou dizendo que está errado, mas nós precisamos tomar cuidado e achar que isso significa que Deus faz vistas grossas para as atitudes daquele que decide viver em pecado. Deus afirma que aqueles que adoram ídolos repugnantes se tornam como esses ídolos, se tornam repugnantes porque passam a amar esses ídolos. E dizer que eles amaram a esses ídolos significa dizer que eles se relacionaram com esses ídolos de forma constante e cada vez mais profunda, até que a adoração a esse ídolo substituiu a adoração a Deus. Eles amaram a esses ídolos até o ponto em que um ídolo falso se tornou seu senhor. É interessante ainda a gente pensar na contundência da acusação que Deus está fazendo aqui, no contexto geral do livro. Se você olhar para os muitos temas tratados nesse livro, e recentemente nós estudamos o capítulo 6, se você buscar aí no YouTube da igreja, você vai achar Oséias 6, de 1 a 3, e ali demos todo um panorama introdutório. Uma das coisas que dissemos ali é que a forma talvez mais conhecida, como todos nós lembramos desse livro, e como Deus demonstra a atitude de Israel para com o próprio Deus, é através do casamento de Oséias com Gomer. Deus demonstra que, embora forçado a se divorciar e julgar Israel por seu adultério espiritual, ele ama Israel e deseja trazê-lo de volta em justiça. Está lá no capítulo 2, nos versos 2 a 5, você pode ler depois. E Baal significa marido. O que Deus está dizendo? Que Israel trocou o Senhor por outro marido, por outro Senhor. Aí de novo a alusão ao casamento de Oséias com Gomer. Quando a gente olha então para o Novo Testamento, nós vemos Jesus alertando para o perigo de tentarmos conciliar a adoração a dois senhores. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo aos seus ouvintes que por trás da escolha de dois tesouros está a escolha de dois mestres ou dois senhores. Dinheiro, você sabe que significa mamon, que na sua raiz, tanto no hebraico como no aramaico, significa aquilo em que a pessoa confia. Deus e dinheiro aqui são retratos ou são retratados como senhores de escravos. Por isso, Jesus está dizendo que a escolha aqui é a quem servir como Senhor. Ou reconhecemos Deus como nosso único Senhor e nele confiamos plenamente e em toda a nossa vida, ou qualquer outro Deus será o nosso Senhor e a quem confiamos toda a nossa vida. Não há um meio termo. Ou Deus é servido em total devoção, ou não é servido de maneira nenhuma. Por isso, Jesus afirma que aquele a quem escolhemos como Senhor será aquele a quem serviremos, amaremos, e aquele a quem escolhemos não servir será odiado, será desagradado. A verdade é que as tentativas de dividir a devoção a Deus com a devoção a ídolos levam aqueles que tentam fazê-lo a serem escravizados pelo ídolo que escolheram. Israel tentou servir a dois senhores. Como consequência, deixou Deus de lado e escolheu servir aos ídolos. Escolheu
um outro marido para ser o seu senhor. Adotou atitudes repugnantes que trouxeram juízo sobre si. Eles não reconheceram o Senhor como o seu único Senhor. A advertência que deve chamar a nossa atenção é a de que Israel se tornou tão repugnante quanto aquilo que amava. Essa afirmação deve nos fazer enxergar o perigo de nos expormos àquilo que Deus condena. Os perigos de tentar dividir a adoração que deve ser dada somente a Deus com ídolos que colocamos em nossos corações. Por vezes, nós nos acostumamos com aquilo que Deus reprova. Imaginamos que temos o controle sobre aquilo e não nos damos conta do perigo a que estamos nos expondo. Pouco a pouco, vamos nos contaminando e acabamos sendo escravizados. Nos afastamos de Deus e confiamos a nossa vida a um ídolo que adotamos ou criamos. Como o profeta Jeremias afirma sobre Israel, eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, é o que está lá em Jeremias 2,5. Israel não conseguia olhar para si, não conseguia olhar para suas atitudes e não conseguiam enxergar que estavam se afastando de Deus. Por isso é necessário que todos nós tenhamos coragem de realizar um autoexame. Porque é através de um autoexame que nós vamos conseguir identificar os ídolos que carregamos em nosso coração. Porque são tantos, são muitos os ídolos que nós carregamos. Idolatramos o nosso eu, idolatramos um cônjuge, idolatramos um namorado ou namorada, idolatramos um filho, um pai, um líder, um bem material, uma posição, idolatramos uma carreira, idolatramos o controle, idolatramos um desejo, idolatramos uma atitude de rebeldia, dentre tantas outras coisas. Por isso é que Calvino afirma que o coração é uma fábrica de ídolos. Como Israel, muitas vezes deixamos de adorar a Deus e passamos a dedicar nossa vida em adoração ao ídolo que erigimos em nosso coração e que se tornou o nosso Senhor. Nós só podemos servir a um Senhor. Por isso, precisamos reconhecer o Senhor como nosso único Senhor. Quando fazemos isso, lidamos com tudo e todos à nossa volta com o propósito de agradar a Deus, com o propósito de servir ao Senhor em tudo o que fazemos. Dessa forma, o meu casamento, o meu trabalho, os meus bens, os meus desejos, são meios através dos quais eu sirvo e agrado ao meu Senhor, o Deus que me salvou. Ou nós escolhemos e decidimos obedecer a Deus e que de fato o Senhor é o nosso único Senhor, ou faremos isso com relação a qualquer outro Deus. Que nós não tenhamos apego a nada que não diga respeito a agradar ao Senhor. Que não elejamos para nós ídolos que tomem o lugar do Senhor na nossa vida. E aqui nós precisamos tomar um cuidado ainda de não eleger ídolos e vesti-los com uma capa de santidade para tentarmos validá-los. Que de fato Deus seja o nosso único Senhor. Que isso seja visto em um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Que não fiquemos alimentando ou cultivando uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, uma vida em adoração a qualquer outro ídolo que não o Senhor. Que nos voltemos para Deus, o Deus que nos formou, o Deus que nos salvou e que Ele seja de fato o nosso único Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos formou, nos salvou e porque o Senhor nos chama a um relacionamento verdadeiro contigo. Que cada um, Deus, que ouvir esta mensagem tenha coragem de fazer uma reflexão sobre a sua vida. Se não tem idolatrado, colocado um ídolo em seu coração, que não o Senhor. Se tem de alguma maneira vivido para si mesmo ou para alguém que não o Senhor. E que essa reflexão nos dê coragem de mudar, nos dê coragem de nos voltarmos para o Senhor, nos dê coragem de lutarmos contra o pecado, nos dê coragem de fato buscarmos no Senhor aquilo que precisamos para uma vida de santidade
e de devoção somente ao Senhor. É a nossa oração, Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor seja o nosso único Senhor. Deus abençoe.